Voltando com a terceira parte da nossa primeira aula de Direito Penal, parte geral, eu tratava com vocês, meus amigos, ao final da segunda parte, sobre as fontes do direito penal. Eu falei para vocês sobre as fontes materiais de direito penal, União, os Estados, artigo 22 da Constituição Federal, inciso 1 e seu parágrafo único, onde ele fala que compete privativamente à União legislar sobre direito penal e supletivamente, no caso, é possível a autorização através de lei complementar da União para que os Estados legislem sobre questões específicas. Falei também sobre as fontes formais imediatas do direito penal dentro de uma configuração trazida pela doutrina tradicional, onde se falava que as fontes formais imediatas, a única fonte formal imediata do direito penal era a lei, e como fonte formal imediata nós tínhamos os costumes e os princípios gerais do direito. Expliquei para vocês que devido também a, pode-se dizer, a evolução, o tempo, hoje nós temos uma nova configuração trazida pela doutrina moderna no que toca às fontes formais do direito penal. E também dividindo-se em fontes formais imediatas, e a fonte formal imediata, eu falei lei, Constituição, e falei sobre os tratados. Na verdade, eu vou falar agora sobre os tratados. Expliquei para vocês na aula passada, no bloco passado, tratei aqui da lei, tratei da Constituição Federal, falei sobre os mandados de criminalização, e agora vou falar sobre os tratados como fonte formal imediata do direito penal. Fonte formal imediata do direito penal. Com relação aos tratados, pessoal, eu queria até passar aqui no slide para vocês, e já eu coloco, tá? Já eu coloco. Bem, os tratados, que são acordos firmados entre o Brasil e outros países, onde nós chamamos essas partes de signatários, esses tratados, houve uma evolução no direito internacional, onde hoje, principalmente no que toca à questão dos direitos humanos, o direito à pessoa com deficiência, e hoje os países eles têm uma maior relação diplomática no que toca a esses tratados, bem como a assinatura de vários deles no intuito de, pode-se dizer, de existir uma organização global para a preservação do meio ambiente, para a proteção dos direitos humanos, o que deixa de ser apenas algo de interesse específico de um determinado país e passa a ser de interesse de todo um continente ou de todo o mundo, pode-se assim dizer. Tá? Vocês vão entender um pouco melhor sobre os tratados de direito internacional lá na aula de direitos humanos, tá? Com o professor Alex Nascimento, nosso professor Caco Antibes, aqui do Universo Juris, também conhecido como professor Canelinha. Não me perguntem por quê, basta vocês visualizarem lá o Instagram dele, os stories, e vocês descobrirão por quê, tá ok? Sobre os tratados internacionais. Bem, nós temos, meus amigos, 3 espécies de tratados, tá? Eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos, que são aprovados com o quórum de emenda constitucional. E aqui deixa eu jogar no slide para vocês. Vamos lá. Aqui, os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados aqui com o quórum de emenda. Tem que riscar, né? Deixa eu... Pronto. Na verdade, aqui, artigo 5º, parágrafo 3º. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos, que são aprovados com quórum de emenda constitucional. Fazendo a leitura do parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos,
que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, meus amigos, os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com um quórum de emenda constitucional, tá? Aprovados com um quórum de emenda constitucional, com votação em 2 turnos, segundo o consta do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, esses tratados, tá? Esses tratados ingressam no ordenamento jurídico brasileiro como força constitucional, na verdade, como uma emenda constitucional. E a emenda constitucional, ela está no mesmo nível hierárquico que os demais dispositivos previstos lá na Constituição Federal. Tá ok? Hoje, quando você for estudar direito constitucional, você vai lá no controle de constitucionalidade. Eu não sei se quem vai trabalhar controle de constitucionalidade com vocês é o professor Bruno dos Anjos ou o professor Alexandre Pinto. E hoje nós também temos o chamado controle de convencionalidade, que é justamente a adaptação, né, de uma norma jurídica brasileira a um tratado internacional. Então, o controle de constitucionalidade é justamente para saber se uma lei ela é formal e materialmente compatível com a Constituição Federal. Hoje, nós temos leis que precisam ser formais e materialmente compatíveis também com tratados internacionais, e aí vem o chamado controle de convencionalidade. Então, tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional possuem o status constitucional, estão no mesmo nível hierárquico da Constituição Federal, que está no ápice lá da nossa pirâmide, tá? Está no ápice da nossa pirâmide, lá da pirâmide de Kelsen, que é a força normativa, a Constituição Federal é a que se encontra lá no topo, tá ok? Bem, fora esses tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com o quórum de emenda, eu tenho também os tratados internacionais de direitos humanos, mas que não são aprovados com quórum de emenda. Tá? Esses tratados internacionais de direitos humanos, que não aprovados com quórum de emenda constitucional, eles ingressam no ordenamento jurídico brasileiro como lei ordinária, porém, segundo o STF, com o status supralegal. Anotem isso aí, meus amigos. O status supralegal. Professor, o que é esse status supralegal? Deixa eu olhar aqui se tem como eu riscar aqui no slide para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui bem rapidamente. Borracha. Vou fazer aqui. Pronto. Aqui, vamos fingir que é a pirâmide de Kelsen, tá? Vai ficar algo bem... deixa eu voltar aqui para vocês. Tá comigo, né? Achei que tivesse com vocês. Vamos fingir que isso aqui é a pirâmide de Kelsen, tá? O espaço que eu encontrei foi nesse slide. Lá na pirâmide, lá no topo da pirâmide, eu tenho a Constituição Federal. Segundo, lá o artigo 60 da Constituição Federal, eu tenho que ele trata das normas lá, fala do processo legislativo, eu tenho as emendas constitucionais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, todos aqueles atos que fazem parte do ordenamento jurídico brasileiro. E, segundo a pirâmide, a Constituição Federal ela está no topo, tá? É com base na Constituição que nós devemos reger toda a nossa vida em sociedade. E todas as normas editadas no ordenamento jurídico brasileiro, elas precisam estar materialmente, elas precisam ser materialmente compatíveis com a Constituição Federal, respeitando o seu conteúdo. Quando eu digo que um tratado internacional de direitos humanos aprovado com um quórum de emenda constitucional tem status constitucional, ou seja, status de emenda, esse tratado ele está bem aqui junto com a Constituição Federal, ok? Vou voltar lá, vou ficar um tempinho no slide só para vocês entenderem. Então, esse tratado está bem aqui.
os tratados internacionais de direitos humanos que não são aprovados com quórum de emenda, que segundo o STF possuem um status supralegal, eles vão ficar aqui abaixo, tá? Eles vão ficar aqui abaixo da Constituição Federal, tá? Abaixo da Constituição Federal, já que como não foram aprovados com quórum de emenda, não podem ficar hierarquicamente na mesma posição da Constituição. Mas embora estejam abaixo da Constituição Federal, estão acima das leis ordinárias, tá? Estão acima das leis ordinárias. Então, eu tenho 3 espécies hoje de tratado no direito brasileiro. Eu tenho o Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado com quórum de emenda, que passa a ter um status constitucional, esse primeiro. Eu tenho o Tratado Internacional de Direitos Humanos, com conteúdo de direitos humanos, mas que não é aprovado com quórum de emenda constitucional. Ele é aprovado no processo legislativo relativo às leis ordinárias. Mas esse tratado, por ser de direitos humanos, ele passa a ter um status supralegal. Ele está abaixo da Constituição, mas está acima das leis ordinárias. Ele está abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. E, por fim, eu tenho os tratados internacionais que não são de direitos humanos e que são aprovados normalmente com o quórum das leis ordinárias. Tá? Eu tenho os tratados internacionais que não são de direitos humanos, que são aprovados com o quórum normal das leis ordinárias, e esse tratado passa a ter o status aqui de lei ordinária. Tá? Ele passa a ter o status de lei ordinária. Voltando aqui comigo, só resumindo, podem acompanhar aqui, ó. Deixa eu me adaptar a esse negócio aqui. Vamos lá, ó. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, possuem status de emenda constitucional, estando em plena igualdade com as normas constitucionais. 2. Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum simples possuem status supralegal, estão abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias, tá ok? E, por fim, nós temos os tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos aprovados com quórum simples e possuem o status de norma infraconstitucional ou lei ordinária. Chamo a atenção aqui para a leitura do parágrafo 2º do artigo 5º, que fala: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, aí você pode dizer outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado e ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: você deve respeitar os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, mas não apenas esses, e sim também aqueles previstos em tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Tá ok? Então, encerrada essa parte sobre os tratados internacionais. Se houver alguma dúvida, gente, isso aqui já caiu bastante em prova e pode continuar caindo, tá ok? Se houver alguma dúvida relacionada a isso aqui, mandem lá no nosso canal, lá no nosso grupo de Telegram, que nós lhe responderemos, ok? Voltando, vamos lá. Eu falava ainda sobre as fontes formais do direito penal, né? E eu falei falta o seguinte: falar sobre a jurisprudência, princípios e complemento da norma penal em branco. Jurisprudência, tá ok? Jurisprudência. Pessoal, todos nós sabemos que a jurisprudência ela é uma fonte formal imediata do direito.
Não apenas do direito penal, mas do direito penal do direito como um todo, né? Eu, quando comecei a estudar para concursos públicos, na verdade, eu estava no último semestre de faculdade e eu decidi, eu estudava na Universidade de Fortaleza, na Unifor, em Fortaleza, e eu estava no último semestre de faculdade e já estava estudando para a prova da OAB, fazendo monografia. Eu disse, rapaz, eu vou começar a estudar para concurso, vou atrás de algum curso que não seja apenas direcionado para a OAB. E próximo à Unifor, na época, abri um curso preparatório para a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Concurso que na época ele não tinha nem previsão de quando iria sair. E eu me matriculei nesse curso e comecei a estudar na verdade, OAB, Defensoria Pública. Era mais um curso de revisão e não um curso como esse nosso aqui, que nós trabalhamos todo esse tipo de conteúdo. Ele era mais um curso de revisão, cerca de um mês de curso. E presencial. E naquela época, eu lembro que eu tenho um amigo que hoje é colega do Ministério Público do Estado do Ceará, o Dr. Derek. E o Dr. Derek, na época, meu colega, eu vou chamar de Derek, na época ele chegou para mim e me apresentou os informativos do STF, né, o STJ. Ele chegou e disse assim, olha, lembro que nós iríamos fazer a prova, isso foi no ano de 2007, nós iríamos fazer a prova CESP 2007.1 da OAB. Naquela época a OAB com nível de reprovação lá em cima, e ele chegou para mim, essa era a primeira prova do ano de 2007, ele chegou para mim e disse assim, Anderson, eu estou estudando aqui os informativos do STF. Na prova de 2006, caíram vários informativos de 2005. Então, eu estou apostando que na prova de 2007 vão cair vários informativos de 2006. Eu fiz um resumo. Eu disse, macho, primeira coisa, o que é informativo? Como todo bom cearense, a gente tem que falar o macho, né? O que é informativo, pelo amor de Deus. E ele foi me explicar, rapaz, informativos são os julgados do STF, tem também do STJ, mas o que cai mais na época, que caía mais era do STF, cai mais em concurso, e hoje está sendo cobrado, a CESP cobra muitos informativos. Eu disse, tudo bem, eu não dei a menor bola para aquilo, só estudava a letra da lei, e resolvia questões e lia doutrina. Pelo menos a doutrina bisurada, como eu posso dizer, dos livros que eu já havia riscado, que naquela época a gente não tinha esse material que nós fazemos hoje, onde você já tem tudo que você precisa. Então, na véspera da minha prova da OAB, a minha prova da OAB era no domingo, no sábado à noite, eu já tinha estudado tudo que podia. Eu disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, vou abrir o computador, ele havia me mandado por e-mail, e vou ler só isso que ele me mandou. Eu li esse resumo que o meu colega me mandou na véspera da prova da OAB. No outro dia, caíram 8 questões do resumo dele na minha prova da OAB. 8. Eu acertei 8 questões na prova da OAB. Então, hoje, meus amigos, e naquela época eu não sabia o que era informativo, então passei a estudar informativo feito louco, porque na sequência continuei a estudar para outros concursos. E hoje, a jurisprudência, ela é uma fonte do direito como um todo. Nós que nos preparamos para concurso público, eu não mais, mas que continuo aqui nessa trajetória junto com vocês, até vocês passarem, mas no dia a dia estudo para me atualizar com relação às jurisprudências atuais, e a jurisprudência atual é algo que influencia diretamente em tudo, tanto lá na sua prova de concurso, como no direito penal, como no direito civil. Então, há uma necessidade, sim, tá? Hoje nós temos do estudo da jurisprudência. Hoje nós temos as chamadas súmulas vinculantes. Hoje os ministros do STF, eu, pelo menos, quando eu era menino, não sabia quem era ministro do STF, que era nem o STF. Hoje, os ministros do STF são pops, né? São celebridades, e eu acho que todo mundo sabe quem são os ministros do STF ou o que é o STF. Tem uma popularidade imensa. E cada julgado do STF traz uma repercussão a nível nacional. Então, a jurisprudência se tornou, sim, uma fonte imediata aqui do direito penal. Perdão pela demora nessa explicação, mas eu precisava
trazer isso para vocês, tá ok? A outra fonte formal, os princípios, tá? Os princípios. Nós teremos uma aula para tratar somente dos princípios do direito penal. Na verdade, é a nossa próxima aula, onde nós trataremos dos princípios do direito penal, tá ok? Mas que são fontes imediatas, sim, que influenciam diretamente aqui no direito penal. E o chamado complemento da norma penal em branco, tá? Complemento da norma penal em branco, que eu irei tratar quando for falar justamente sobre norma penal em branco. Tá? É aquela norma que precisa de um complemento, seja ele valorativo, seja ele normativo. Eu trago o exemplo da lei de drogas. A lei de drogas, ela traz a criminalização da conduta do uso, do tráfico, da associação, mas ela não diz o que é droga. E onde é que você vai encontrar? Lá na portaria da Anvisa. E essa portaria da Anvisa é um complemento da norma penal em branco. É em branco porque ela deixou em aberto o que é droga, veio a portaria e na portaria ela vem dizendo o que é a droga. Então esse complemento da norma penal, ela é também uma fonte imediata aqui do direito penal, ok? Encerrando as fontes formais imediatas. Fontes formais imediatas nessa nova configuração: lei, Constituição, tratado, jurisprudência, princípios e complemento da norma penal em branco. Nós temos as fontes formais imediatas, que aqui são as fontes formais imediatas, é a doutrina, tá? É a doutrina, justamente hoje os livros de direito, na minha época, não tão antiga, mas na época de faculdade, eu entrei em 2002 no curso de Direito, saí em 2007, nós tínhamos um certo limite na quantidade de obras existentes no mercado. Hoje não, hoje nós temos diversas obras de diversos autores fantásticos, tá? E a doutrina, ela influencia muito, inclusive se você ler os julgados do STF, inclusive nos julgados os ministros citam diversas doutrinas do direito penal mais moderno, inclusive também a doutrina mais tradicional. Então a doutrina hoje ela é sim uma fonte formal, imediata, de estudo, de base, para o direito penal, como também para outras disciplinas. Inclusive, quando nós estamos trabalhando, fazendo peças, denúncias, recursos, nós utilizamos a doutrina como exemplo, segundo o autor tal, e descrevemos lá, colocamos a bibliografia, e você também pode fazer isso lá na sua segunda fase do seu concurso para delegado de polícia, citar a doutrina, pois ela é fonte formal imediata do direito penal, ok? E professor, e os costumes? Né, professor? Os costumes, você falou que lá naquela configuração tradicional, os costumes eram fontes formais imediatas. Você falou lá que tinha os costumes e os princípios gerais do direito. Hoje, os costumes são o quê? Meus amigos, os costumes são fontes formais. Na verdade, são fontes informais, tá? São fontes informais. E o que são esses costumes como fonte informal? Quem quiser anotar, coloque aí. Os costumes são comportamentos uniformes e constantes, pela convicção de sua obrigatoriedade e necessidade jurídica. Comportamentos uniformes e constantes, pela convicção de sua obrigatoriedade e necessidade jurídica. Professor, costume, ele cria o crime? Costume pode criar crime? Não. Não há a figura do costume incriminador. Costume não pode criar crime, tá ok? Não pode, o crime só pode ser criado através de lei. Não existe essa figura do costume incriminador, tá ok? Isso bate justamente com o que fala o artigo 1º do Código Penal, que trabalha lá com o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, só
a lei pode estabelecer os tipos penais, não há a figura do costume incriminador. E professor, o costume aqui como fonte informal, ele revoga crime? Ele pode revogar um crime? Hoje, meus amigos, no direito brasileiro nós temos 3 correntes. Tá? Nós temos 3 correntes. E essas 3 correntes, eu não vou tratar na aula aqui, ficar explicando as 3 correntes para vocês, porque isso está lá no material. Mas a corrente que prevalece, tá? A corrente que prevalece no ordenamento jurídico nacional é de que costume não pode ser abolicionista. Não há essa situação do costume revogar crime, tá? Não há essa situação do costume revogar crime. Por isso é que continua em vigor aqui, por exemplo, a contravenção penal do jogo do bicho. A contravenção penal do jogo do bicho, mas deixou de ser crime porque não tem mais nenhuma aplicabilidade prática. Houve um costume abolicionista nessa situação? De forma alguma. A contravenção penal continua prevista, do jogo do bicho continua prevista na lei de contravenções penais e somente a lei pode revogar outra lei. Não existe essa figura do costume. Nós temos as outras 2 correntes, né, a primeira e a segunda corrente, umas que defendem que sim, que é possível, falam do princípio da adequação social. Eu vou deixar isso está no material de vocês, é importante que vocês leiam e compreendam. Né? E aí você me pergunta, professor, para que serve isso? Para a sua prova dissertativa. Lá na sua prova dissertativa, você pode discorrer e falar sobre a figura do costume abolicionista, tá ok? Mas o costume não serve para criar crime, não serve para revogar crime, tá ok? E professor, para que serve o costume? Os costumes, eles são instrumentos interpretativos, eles são instrumentos, na verdade, interpretativos. Eles servem para você fazer uma interpretação da lei penal em determinadas situações. E o maior exemplo que eu trago para vocês aqui é aquele previsto lá no artigo 155 do Código Penal. 155 do Código Penal, se eu coloquei aqui no slide, não lembro de ter colocado aqui no slide, não. Mas lá no 155 do Código Penal, posso ler para vocês aqui rapidamente, e ele fala o seguinte: subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, que é o crime de furto, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º do artigo 155. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Se o crime é praticado durante o repouso noturno. O que é repouso noturno, meus amigos? O que é repouso noturno? O repouso noturno para você, que está aí no estado de São Paulo nos assistindo, é uma coisa. O repouso noturno, para quem vive na zona rural, aqui no estado do Ceará, é outra. Aqui, 5h30, 6 horas da tarde, todo mundo fecha as portas. Né? Então, há necessidade de utilização de um costume interpretativo, justamente para essas situações mais abertas, tá? Onde nós podemos adaptar para cada situação. Então, esse exemplo é um dos exemplos, o exemplo do repouso noturno. O repouso noturno é em uma determinada região do estado, aquela região do estado que ela demora mais a escurecer, por exemplo, como o estado de Goiás, dentre outros, onde o sol demora mais a se pôr. E em alguns estados, como no Ceará. Aqui no Ceará, 5h30, 6 horas, está tudo escuro praticamente. Então, o costume ele é interpretativo, tá ok? Interpretativo. Encerrando aqui sobre nosso estudo sobre as fontes do direito penal, deixa eu só ver se eu não esqueci alguma coisa. As fontes, tá ok. Bem, nós vamos continuar o nosso próximo bloco, entrando lá falando um pouco sobre a lei penal, algumas características da lei penal, ok? E eu vou encerro com vocês aqui a parte inicial de conceito, funções do direito penal, velocidade do direito penal,
as fontes do direito penal e nós voltamos no bloco 4 falando um pouco sobre a lei penal e as suas características, tá ok, meus amigos? Aguardo vocês no bloco 4.